educação domiciliar, dos pais assumirem essa obrigação e até quererem ter essa obrigação? Eu vejo como uma decisão familiar, única e exclusivamente uma decisão familiar. Se a família não está satisfeita com aquilo que o seu filho está recebendo, se ela não está satisfeita com os valores que estão sendo passados, ela pode optar, sim, por fazer o homeschooling. Eu entendo que hoje a gente tenha condições, a gente tenha mecânicas suficientes para que as crianças e os adolescentes possam aprender em casa. O que é importante é a gente perceber que a integração das crianças e dos adolescentes é um valor importante no processo da educação. Então, quando a família opta pelo homeschooling, ela tem que substituir esta integração, este envolvimento que as crianças têm na escola por um outro espaço. Pode ser no clube, pode ser na igreja, pode ser no cotidiano do prédio e assim por diante. Então, eu entendo que é uma decisão familiar, ela tem que ser respeitada, mas algumas coisas precisam ser levadas em conta. Não é simplesmente decidir, a partir de agora as crianças não vão mais à escola, vão ficar em casa. Então, há um processo nesse sentido, até para garantir o padrão de qualidade que está sendo entregue. Tá, professor, antes de eu ouvir o deputado, quando a gente olha para a escola, e escolas passaram por um questionamento muito duro, se pelo sistema EAD estavam conseguindo passar o conteúdo de forma satisfatória, o questionamento já havia na forma presencial muito antes da pandemia, ou seja, a qualidade da educação é uma discussão muito presente na nossa realidade, na sociedade brasileira. Como é que eu mediria, por exemplo, a capacidade de um pai ou de uma mãe ou do responsável dessa criança de passar esse conteúdo curricular convencional para a criança? Ou seja, estou falando de ensino de matemática, de geografia, de ciências, ou seja, de língua portuguesa, o ensino convencional. Como é que eu consigo mensurar isso aí depois? É este um dos aspectos que o homeschooling tem e que muitas vezes as pessoas desconhecem. Ou seja, a criança precisa se matricular na escola. Ela não pode simplesmente ter o unschooling, é homeschooling. Ou seja, não é do jeito que a família quer. Ela precisa se matricular na escola, ela tem que seguir o currículo escolar, então a família tem que ter todo este cuidado para que o currículo que está sendo oferecido na escola seja oferecido em casa. E, respondendo objetivamente sua pergunta, a criança terá que fazer provas periodicamente para garantir que realmente o aprendizado aconteceu. Então, existe um arcabouço de fatos que precisam ser levados em consideração para que realmente a gente não acredite que é uma decisão familiar e a partir de amanhã as crianças ficam em casa e ninguém se preocupa mais com isso. Não, tem sim que seguir um currículo, tem as provas que são feitas na escola com uma certa periodicidade para garantir que realmente aquilo que está sendo oferecido em casa tenha pelo menos, no mínimo, o mesmo padrão do que aquilo que está sendo oferecido na escola. Deputado Tenente Nascimento, bem-vindo uma vez mais. Qual é a sua posição sobre o homeschooling, consideradas já essas posições apresentadas pelo educador Ismael Rocha? Piotr, eu estou de pleno acordo que haja esse entendimento, mas que haja uma organização. Tanto que nós temos aqui o nosso projeto, o 707, projeto de lei que nós fizemos entramos com ele em 2019, passamos da Comissão de Constituição e Justiça e foi para a Comissão de Educação. Dentro do nosso projeto está exatamente o que o professor Ismael colocou, a preocupação de cada 6 meses fazer uma avaliação para verificar a condição do aprendizado. Chamamos também para esse projeto, o homeschooling, o Conselho Tutelar, para que acompanhem também o que está acontecendo com esse ensinamento para as nossas crianças e adolescentes. Chamamos também a Secretaria de Educação para que dê um apoio necessário e curricular para que esse ensino realmente tenha resultado. Nós colocamos também aí, Piotr, dentro do ensino domiciliar, o homeschooling, o que acontece? Às vezes,
Nós estamos vendo um caso aí do rapaz que sofreu um acidente aí, né? E toda hora divulga, vai fazer a cirurgia, tal. Então, você, às vezes, por um problema de saúde, você não consegue ir à escola. E aí você vai perder essa condição de acompanhar de alguma forma. Então, dentro também da condição da saúde, também está dentro do projeto do homeschooling, nosso projeto aborda também sobre isso. Vimos aquela questão de Sorocaba, onde o aluno autista, e, no entanto, passou em 5º lugar dentro da USP, mas não pôde porque não tinha validado o seu diploma, o seu ensino. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, tendo em vista que, na pandemia, nós ficamos 2 anos e meio de homeschooling. Só que tínhamos um porém. Inclusive, um projeto de nossa autoria, um artigo 10 da Lei 17.268 de 2020, que vem a dizer o seguinte: internet gratuito para todos os alunos da rede pública estadual. Por quê? Porque apenas 42% estava tendo acesso às aulas online. 42%. Mas nós temos a televisão, não acompanha. Por quê? Porque não tinha, pelo menos, uma ferramenta pequena que fosse para acompanhar os ensinos. Então, nós fizemos o ensino domiciliar. Nós vimos aqui em casa, nós tivemos a minha nora, que acompanhava os alunos, né, mesmo os 2 netos, diuturnamente. E era o quê? Era um homeschooling, certo? Então, nós estamos agora no momento de que vamos regularizar, não é facultativo, e não é a maioria, é uma minoria que precisa realmente, aquelas pessoas também que participam da nossa cultura, como aqueles do circo e essas coisas todas. Então, o ensino homeschooling é uma realidade que nós precisamos realmente aprovar. Professor Ismael Rocha, eu quero ouvi-lo novamente, até por essas considerações que fez aí o deputado Tenente Nascimento. Há realidades diferentes das famílias. O país mudou muito. A realidade econômica das pessoas, de se mudarem com frequência, de terem empregos hoje que o pai não fica na mesma cidade, enfim, aquela realidade do Brasil dos anos 70, 80 e até os anos 90 se alterou bastante e é uma lógica econômica que faz com que isso aconteça. O que o deputado fez menção aí é de dar a possibilidade de reconhecimento a crianças que, por exemplo, não podem ir à escola regularmente naquela mesma cidade, naquela mesma escola, como sempre foi. Eu estudei sempre na mesma escola. A transferência era um processo, digamos, certo burocrático, havia uma série de procedimentos para acontecerem. E se eu não fosse à escola, eu não passava de ano e não tivesse notas. Bom, mas o deputado fez menção a isso. Ele citou, por exemplo, filhos de artistas de circo, que a gente sabe qual é a vida itinerante de quem está no circo. Mas eu ainda me preocupo com a questão de como é que eu garanto. Se bem que a escola tem sofrido críticas severas também em relação à educação que passa. Durante a pandemia, o deputado fez menção também aí que muitas crianças não conseguiram acompanhar porque não tinham computador. E essa foi a discussão. O Brasil foi dos países que mais demoraram a fazer as escolas voltarem às aulas, com muita restrição dos educadores, o que chamava atenção, porque já estavam vacinados. Mas, enfim, como é que a gente consegue fazer um modelo em que, obviamente, eu asseguro a qualidade de educação dessa criança mesmo em casa, e a gente tem casos que são bem-sucedidos, a gente viu o caso desse menino que passou na Universidade de São Paulo, há outros também, e, ao mesmo tempo, eu consigo, obviamente, garantir a educação do país como um todo, porque a gente está falando de criança e aí a questão óbvia são o futuro do país. Eu quero voltar 2 passos na fala do deputado. Nós temos uma expectativa de que no mundo, perto de 65 países já fazem uso do homeschooling de uma maneira oficial. No Brasil, os números chegam a 30 mil famílias. 30 mil famílias que já optam pelo homeschooling. São dados que ainda são possíveis de questionamento, mas são os dados que nós temos. Então, certamente, os casos, na exceção, como os artistas circenses e assim por diante, eles vão precisar de algum tipo de suporte legal para que eles possam continuar os seus estudos. Mas, na verdade, o que nós temos hoje é a decisão familiar para que a criança não permaneça na escola.
E os motivos são uma parte pequena decidindo por qualidade de ensino, mas uma grande maioria decidindo por não concordar com a maneira como a escola trabalha os valores, sejam os valores políticos, os valores religiosos, os valores sociais. Então, os pais dizem, essa escola é muito liberal, e eu não quero que o meu filho fique discutindo sobre gênero quando ele está na 5ª ou na 6ª série. A outra família vai dizer assim, esta escola não fala sobre gênero, este é algo importante, meu filho tem que discutir sobre gênero já com 13, 14 anos. Então, as decisões, elas são decisões movidas por uma percepção da inadequação daquilo que a escola está trazendo para dentro de casa. Com relação àquilo que nós vivenciamos na pandemia, certamente nós sentimos falta de um programa, de um projeto de Estado e não de um projeto de governo. Eu imagino que isso é uma outra discussão, porque as decisões foram muito bipartidas e a gente sabe que alguns estados tomaram decisões que realmente deram certo, outras nem tanto, e isso acabou trazendo uma defasagem muito grande. Não só o que o deputado comenta como sendo uma verdade, ou seja, nós tivemos crianças que não acessaram o conteúdo, mas isso gerou, e isso é importante que a gente coloque, um recorde de abandono. Nós nunca tivemos um abandono escolar tão grande como nós tivemos nesse período. Então, nós temos duas situações, famílias que decidem pelo homeschooling e essa defasagem que nós temos no aprendizado. A questão é, será que estas famílias que têm seus filhos em escolas públicas, que sequer tinham um equipamento para que seus filhos pudessem ter estas aulas, têm condições de dar em casa um padrão de ensino que teria na escola? É uma questão que a gente deixa em aberto. Tudo leva a crer que não, porque são famílias de baixa renda com uma dificuldade maior pelo tempo que os pais têm livre e assim por diante. Então, nós temos aí um caldo de informações que eles precisam ser analisados de uma maneira bastante criteriosa, para a gente não confundir e não achar que é a solução e nem achar que isso é o maior pecado que pode acontecer na educação. Deputado, já vou ouvir o senhor também, mas vamos colocar mais gente no nosso debate, porque nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema da educação domiciliar, do que a gente chama também, desse anglicismo de homeschooling? E aí? Sou a favor da educação domiciliar, da educação na escola, na universidade, da educação em todas as partes. Minha opinião é ruim contra o homeschooling. Por quê? Porque a molecada se distrai muito. Eu tenho 2 filhos em idade escolar, um de 16 e uma menina de 11. Eu percebo que os mais novos não têm muito interesse, não aprendem. Os mais novinhos ainda não têm condições de ser alfabetizados. Eu sou contra o homeschooling porque eu acho que a gente precisa de pessoas capacitadas para educar as nossas crianças no intuito de ensino, né? Eu acho que pai e mãe, eles são prontos para educarem no dia a dia, mas a capacitação técnica, eu acredito que precisa de pessoas técnicas, com embasamento técnico, para que a gente consiga evoluir essas crianças. Eu acho que pai e mãe, né, ele pode ser um complemento para reforçar o que alguém com bastante competência técnica tem que fazer. Não vejo como necessidade ou possibilidade, eu diria assim, de substituir a escola, não. Eu acho que, dependendo do caso, pode ser uma boa opção. Por exemplo, durante a pandemia, eu tenho uma criança de 7 anos em casa e a gente conseguiu alfabetizar ela pelo menos no primeiro ano. Então, quando a gente voltou, né, começou a voltar às aulas e tal, ela já conseguia ler um pouquinho, escrever um pouquinho. Mas isso depende também do tempo, dos pais, da dedicação. Eu vou ser bem honesto para você. Se fosse com os meus filhos, eu não faria. Mas eu vejo que nos Estados Unidos ele é bastante divulgado. Eu tenho amigos, colegas que utilizam para os filhos, né?
Eu acho que ao longo do tempo que eles vão entender se os resultados vão ser os mesmos. E no Brasil, pelo ensino que a gente tem, é uma coisa que ela pode ser benéfico. Deputado Tenente Nascimento, qual a sua opinião? A gente ouviu a opinião das pessoas aí, porque chama bastante atenção, né? Alguns ponderam, dependendo, obviamente, da sua condição particular de poder educar os filhos, em controlar os filhos, como a gente viu, inclusive, ali, um dos pais. Depois também, dependendo do tempo que ele poderá fazer. O professor Ismael Rocha fez menção à condição dos pais que podem optar por isso. Se eles realmente teriam, primeiramente, tempo para fazer, porque educação leva tempo, há necessidade de dedicação de tempo. O senhor acha que o processo do homeschooling passa também por essa questão da educação hoje? A gente vê casos, por exemplo, de professores que vão um pouco além do que prevê a escola, depois são até, inclusive, chamados na direção da escola porque foram um pouco além na discussão de temas polêmicos, que a sociedade ainda não sabe exatamente como tratar daquilo. O senhor acha que o problema é, por exemplo, de agenda ideológica na educação, que daí está se recorrendo ao homeschooling no Brasil? Olha, eu digo o seguinte, nós temos uma seguinte condição. Aqueles que nós colocamos também, até eu falei dentro do homeschooling, as necessidades especiais. Né? Temos as necessidades especiais. Agora, muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm a organização. Tem a necessidade do homeschooling, mas não tem a organização. O que precisa trabalhar é juntamente o Estado nessa condição, em que que o pai tem a condição, ele tem a condição, sim, o responsável tem que ter a condição. Não teve que se reinventar agora, é uma pena, porque, conforme disse o professor, não tinha mecanismo, não tinha ferramenta, não tinha um celular para você entrar, não tinha um chip para você entrar na questão das aulas lá. Então, mais de 3 milhões de alunos nós temos na rede pública estadual. E aí não conseguiram, nem todos conseguiram, e houve um retardamento, né? Essa pandemia teve um retardamento. Agora, isso despertou para que possamos realmente o homeschooling ser uma opção. Dentro do projeto nosso aqui, está também, porque o que eu tenho ouvido dos colegas lá na Assembleia Legislativa, alguns, né? É que, não, mas e o pai que não tem responsabilidade? Tem que ter comprovado antecedentes criminais também, para que possa realmente exercer a prática do homeschooling. Né? Porque nós todos temos que estar atentos a isso. Além do Conselho Tutelar e os pais também venham ter uma condição. Quando eu falo que o Estado tem que participar também, é porque o Estado tem que trazer esse currículo, juntamente acompanhar essa base curricular. E também nós temos a questão religiosa, sim. Isso é uma questão que hoje tem uma importância muito grande, porque o que nós estamos vendo nas escolas aí são professores, ideologia de gênero, a criança pode escolher, pode entrar no banheiro tal, pode entrar no banheiro X. Não. A família é dever do Estado, a família é uma coisa sagrada. A nossa Constituição considera assim que a família tem o direito de realmente ensinar os pais, o responsável, ensinar os seus filhos. E hoje nós vemos essas aberrações que aí estão, né? Banheiro unissex, cissex, criança brigando dentro da escola, eles se agredindo. No nosso tempo, Piotr, quando o professor entrava na sala de aula, nós levantávamos, bom dia, professora, bom dia, professor. Hoje, ele chega, os professores estão sendo agredidos. Tem um projeto nosso também, aqui no estado de São Paulo, que é o Homeschool, o projeto Raul Brasil, em que nós vamos fazer, igual no Paraná, os policiais que vão à aposentadoria, que quiserem continuar trabalhando, passam para uma reciclagem e vão trabalhar nessas escolas. Porque a maneira que o Estado, que está acontecendo em nossas escolas, é um absurdo. Então, concordo plenamente que você tem a opção, inclusive, de dar uma formação religiosa para os seus filhos, para as suas crianças e para os adolescentes.
Professor Ismael Rocha, eu vou entrar no tema que o senhor acabou colocando aqui dentro da sua percepção do que o senhor ouviu dos pais que acabam optando pelo homeschooling, dessa educação domiciliar, que são esses valores, sejam ideológicos ou familiares, religiosos. O senhor acha que a educação brasileira se afastou da sociedade brasileira, em que pese o fato dela ser muito diversa também? Mas eu tenho alguns conceitos que são, digamos, mais fáceis de serem encontrados, ou seja, que tem maioria de pensamento. Quando você tem, digamos, algum exagero, algum excesso em relação ao ensino de determinada coisa, e em que momento aquilo passa a ser realmente um assunto dentro de sala de aula, a escola começou a perder as referências, porque a reclamação de pais com relação a isso tem sido frequente. E uma frequência sempre chama atenção. O homeschooling seria uma saída, uma fuga, e não necessariamente um desejo, justamente por causa dessas questões? Sim, sim. É o que eu disse. A decisão das famílias é muito menos pela qualidade do ensino e é muito mais porque o seu filho está sofrendo bullying ou porque os aspectos religiosos que a família adota não são respeitados dentro da escola. Então, a criança chega e diz, olha, eu tenho uma construção religiosa nessa direção. E muitas vezes ela sofre um bullying enorme por causa disso. Ou a criança recebe um preconceito, é vítima de preconceito em função de cor. Né? Então, assim, tem uma série de fatores que hoje, com esta liberdade com a qual nós estamos vivendo, onde tudo pode, as famílias começam a se preocupar de que talvez não seja esse o caminho. Então, elas recolhem seus filhos para dentro de casa. Então, não é uma alternativa necessariamente, pode ser uma opção pelo padrão e pelo desenho que a família tem sobre valores éticos, morais, religiosos e assim por diante. E muitas vezes, hoje, por este descaso que a gente tem, principalmente nas escolas públicas, como disse o deputado, é um descaso mesmo, porque os professores entram muitas vezes com medo dentro de sala de aula. Né? Então, quando nós temos este desenho, que não acontece somente na periferia, acontece também nos bairros mais nobres das grandes cidades, a família entende que deve dar um paradeiro nessa história. Chega, não quero isso para o meu filho. Ele vai para dentro de casa, onde eu consigo trabalhar esses valores melhor com ele. Eu quero só levantar dois aspectos que apareceram nas entrevistas. Uma das entrevistadas diz que o pai precisa ter condições para dar todo o conteúdo. E o homeschooling, no modelo que funciona nos Estados Unidos, que é um modelo que talvez seja a grande referência para o mundo todo, não é necessariamente o pai que trabalha com os conteúdos disciplinares. São outras pessoas contratadas pela família que trabalham aqueles conteúdos. São os famosos professores particulares. E, às vezes, isso acontece no condomínio. O condomínio se encontra e decide 4, 5, 6 famílias que seus filhos trabalharão no sistema homeschooling e vão contratar professores para que realmente eles possam desenvolver isso de uma maneira a contento, de uma maneira que realmente traga o conteúdo necessário. Só quero reforçar a necessidade de que as crianças têm de se relacionar. Elas têm essa necessidade. Então, aqui eu sinalizo como educador, nós não podemos limitar o processo de relacionamento com as crianças, porque nós teremos, a partir daí, problemas futuros, de aprendizado, de comportamento, de caráter, de uma série de coisas. Deputado Tenente Nascimento, o que a gente está entendendo é que é preciso, pelo menos, ter a previsão legal, ou seja, a normatização legal
do homeschooling. E aí, claro, passa a ser uma escolha dos pais, como defendeu o professor Ismael Rocha, mas levando-se em conta uma série de aspectos, inclusive essa questão de que a criança, em algum momento, vai precisar ter uma interação também, não na escola, que seria na escola, mas em outro lugar. Isso é possível fazer? O senhor acha que há possibilidade de aprovação disso dentro das assembleias e, no caso do Congresso brasileiro também? No Congresso, nós temos agora, essa semana, inclusive, tivemos uma reunião com o ministro que assumiu agora. Sim. E o líder do governo, né, o deputado Ricardo Barros, ele diz que há um entendimento para que venha a ser aprovado na Câmara Federal, que venha a ser regulamentado. Eu quero fazer uma observação aqui. O professor foi muito feliz quando ele falou da questão do bullying, que eu não toquei nesse assunto aqui, mas nós vimos hoje, inclusive eu estava assistindo uma reportagem, que uma menina, uma aluna, né, por ter reclamado dos colegas que ela tem uma enfermidade, né, ela cuida de uma enfermidade, que fumava na sala de aula, que acendia o cigarro na sala de aula, e isso, logicamente, prejudicaria, porque ela tem uma enfermidade respiratória. E o que aconteceu? Ela foi brutalmente agredida. A tapas, a reportagem hoje na questão da... Eu vi a reportagem agredida, puxada pelos cabelos, pelos colegas, tipo assim, você não pode falar nada. Então, hoje, a falta de respeito com as autoridades escolares, os funcionários, os professores, então é muito grande. Por isso, esse projeto que eu falei ali, do Raul Brasil, onde colocar um profissional da segurança aposentado dentro das escolas, inclusive armado, para que volte a ter o respeito dentro das nossas escolas, porque está um absurdo. Eles estão fazendo o que eles querem. Simplesmente levanta, vai lá, o professor está dando aula, dá o pontapé. Mostrou hoje as cenas que você puder levantar aí, eu não sei se foi na Jovem Pan que eu vi, mas eu vi hoje. Absurdo, Piotr. Você fala, não é verdade. Então, a questão da opção, ela vem de encontro a essa necessidade, o que está acontecendo nas nossas escolas. O Estado está falhando aí. Eu, inclusive, falei com o secretário de Educação que nós precisamos tomar medidas urgentes a esse respeito, do bullying, dessas coisas todas que estão acontecendo em nossas escolas. Então, a necessidade de ter o homeschooling aprovado é muito preeminente e uma necessidade que vem para ficar.